Santa Francisca Xavier Cabrini. Inspire-se e imagine uma jovem mulher, nascida em uma pequena aldeia italiana, que desafiou as limitações de sua saúde frágil e as barreiras de seu tempo para se tornar a primeira cidadã norte-americana a ser canonizada pela Igreja Católica. Este vídeo revela a extraordinária jornada de Santa Francisca Xavier Cabrini, desde sua infância devota até sua incansável missão em prol dos imigrantes, destacando os milagres que marcaram sua vida e sua canonização. Prepare-se para conhecer a história inspiradora de uma santa que dedicou sua vida aos mais necessitados e cuja fé inabalável continua a inspirar milhões ao redor do mundo. No dia 22 de dezembro, a Igreja celebra Santa Francisca Xavier Cabrini, que entrou para a glória em 1917. Santa Francisca Xavier Cabrini, mais conhecida como Madre Cabrini, nasceu em 15 de julho de 1850, em São Angelo Lodigiano, uma pequena vila na Lombardia, Itália. Foi a 13ª filha de Agostino Cabrini e Stella Oldini, uma família simples e profundamente religiosa. Desde a infância, Francisca demonstrou uma fé extraordinária, frequentemente construindo pequenos barcos de papel para representarem sua aspiração de viajar como missionária. Ela preenchia esses barquinhos com flores, imaginando-os como missionários que navegavam rumo a terras distantes. Seu sonho inicial era dedicar-se à evangelização na China, seguindo o exemplo de São Francisco Xavier, de quem mais tarde adotaria o nome. Apesar de sua saúde frágil e da resistência de ordens religiosas que consideravam sua constituição física inadequada para a vida consagrada, Francisca perseverou. Em 1870, após a morte de seus pais, começou a trabalhar como professora e, mais tarde, foi convidada para dirigir o orfanato Casa da Providência, em Codogno, na Diocese de Lodi. Durante esse período, ela fundou a Congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus em 1880. Inicialmente composta por 7 jovens mulheres, a congregação tinha como objetivo principal cuidar de órfãos e prover educação cristã. Com a aprovação do bispo local, a obra ganhou força, e Madre Cabrini começou a se destacar por sua visão administrativa e espiritualidade profunda. Movida por seu desejo missionário, Madre Cabrini pediu autorização para levar sua congregação ao Oriente. Contudo, o Papa Leão XIII sugeriu que ela voltasse seu olhar para o Ocidente, particularmente para os Estados Unidos, onde milhões de imigrantes italianos viviam em condições de extrema pobreza, muitas vezes sem acesso à assistência espiritual. Em obediência à vontade do Papa, Madre Cabrini partiu para Nova York em 1889, junto com outras 6 irmãs de sua congregação. A chegada foi marcada por dificuldades, as irmãs não falavam inglês, enfrentaram resistência das autoridades locais e chegaram a ser rejeitadas pelo arcebispo, que inicialmente considerava desnecessária sua presença. Mesmo diante dessas adversidades, Madre Cabrini demonstrou uma determinação notável. Sua primeira grande obra nos Estados Unidos foi a fundação de um orfanato em Nova York, mas rapidamente sua missão se expandiu. Ao longo de sua vida, fundou 67 instituições, incluindo escolas, hospitais, orfanatos e missões, não apenas nos Estados Unidos, mas também em países da América Latina e da Europa. Essas obras não apenas atendiam às necessidades materiais dos imigrantes, mas também os ajudavam a preservar sua fé e cultura em terras estrangeiras. Madre Cabrini também é lembrada por episódios miraculosos atribuídos à sua intercessão ainda em vida. Em uma ocasião, enquanto suas irmãs estavam em um navio que enfrentava uma tempestade violenta, ela rezou intensamente, e o mar se acalmou subitamente. Em outra ocasião, ao ser informada de que não havia mais dinheiro para terminar a construção de um hospital, confiou plenamente na providência e, pouco depois, recebeu uma doação inesperada. Após sua morte, numerosos milagres foram atribuídos à sua intercessão, incluindo curas inexplicáveis. Um caso notável envolveu um menino chamado Peter Smith, que teve sua visão restaurada após ter sido cegado acidentalmente por nitrato de prata. Esse milagre foi essencial para sua beatificação em 1938. Madre Cabrini faleceu em 22 de dezembro de 1917, em Chicago, aos 67 anos, enquanto preparava uma ceia de Natal para as crianças órfãs. Sua morte não significou o fim de sua missão, mas o início de uma veneração que rapidamente se espalhou pelo mundo. Em 1933, seu corpo foi exumado como parte do processo de canonização, e foi encontrado incorrupto.
Relíquias de seu corpo foram distribuídas para locais significativos de sua vida e obra. Sua cabeça está preservada na capela da Casa-Mãe em Roma, seu coração em Codogno, e um osso do braço no Santuário Nacional em Chicago. O restante de seu corpo repousa no Santuário de Santa Cabrini, em Nova York. A canonização de Madre Cabrini foi realizada pelo Papa Pio XII em 7 de julho de 1946, fazendo dela a primeira cidadã norte-americana a ser proclamada santa. Em 1950, ela foi declarada padroeira dos imigrantes, um reconhecimento do impacto de sua obra. Sua festa litúrgica é celebrada em 22 de dezembro, mas, nos Estados Unidos, é comemorada em 13 de novembro, data de sua beatificação. O legado de Santa Francisca Xavier Cabrini permanece vivo nas obras de sua congregação e na devoção de milhões de fiéis ao redor do mundo. Ela é um exemplo de coragem, fé inabalável e dedicação ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Sua história é um testemunho do poder da providência divina e da força de uma vida vivida em total entrega ao amor de Cristo. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós. Oremos. Senhor Deus, que fortaleceste Santa Francisca Xavier Cabrini com o amor do Sagrado Coração de Jesus, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de trabalhar incansavelmente pela salvação das almas e de experimentar em nossas vidas a vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.